seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Em espírito de oração e ação de graça, nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, sacramento da alegria e da salvação. Hoje somos convidados a ser criativos e fiéis na administração dos bens que Deus nos confia. Seguir Jesus implica em romper com a ganância e pôr os nossos recursos a serviço da construção da fraternidade entre todos nós. Ficamos de pé para acolhermos o presidente dessa celebração, nosso pároco Padre Banto, junto com os ministros e coroinha, enquanto cantamos. Número 1 do folheto. Boa noite a todos. Boa noite. Acolhendo quem está do nosso lado, digamos que bom que você veio a esta missa. Que a alegria do Senhor seja a nossa voz. Que bom que você veio à Santa Missa para juntos celebrarmos a vitória de Deus na nossa própria vida. Que na verdade a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Este amor nos quer purificar, nos quer lavar, nos quer acolher na misericórdia do Pai presente no seu Filho, que morto na cruz, atrai para si todos aqueles que estão sobrecarregados dos seus pecados, das suas limitações, dos seus erros, das suas falhas. Atraídos por esta misericórdia, reconheçamos os pecadores. E então sim, poderemos com dignidade celebrarmos a Santa Missa, cantando, peçamos cantando. Eu te sou
a celebrar já esta missa os 40 anos que serão completados amanhã, o Senhor Bento e a Dona Mila. Em ação de graças por esses 40 anos, por cada um de nós, pelos nossos dizimistas, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, cantemos o glória a Deus nas alturas. Número 332. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para a liturgia da palavra. Diante da maldade e da injustiça, Deus sempre se põe ao lado do injustiçado. Sua palavra nos revela seu projeto salvífico de vida e dignidade para todas as pessoas e seu desejo de que todos se beneficiem dos bens da criação. Leitura da profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais aos humildes e causais a frustração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai o Senhor.
preces e orações, súplicas e ações de graças, por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações, pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho enquanto cantamos. Aos seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o senhor me vai tirar a administração, o que vou fazer? Cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deles ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deles? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto por ele, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles o receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje as leituras nos falam da administração. Primeiro, fala daqueles que são comerciantes, os homens dos negócios. Quem tem um comércio, levanta a mão, por favor. Quem tem um comércio próprio, tem uma loja, tem uma padaria, tem um quiosque, tem uma empresa. Levanta a mão, assim, bem alto. Isso, que bom. Uma salva de palmas para vocês.
Senhor dirige uma palavra a cada um de vocês. Que vocês sejam, de fato, homens e mulheres que saibam administrar bem os vossos bens. Administrar bem os nossos bens. Administrar bem a nossa loja, o nosso comércio. Não prejudicar a ninguém. Não apressar-se. Não aumentar nas medidas. E dizer sim quando é sim e não quando é não. Porque o Evangelho diz: se nós formos injustos, se nós formos gananciosos, se nós prejudicarmos alguém, se nós adulterarmos as medidas, a primeira leitura nos falava, se nós aumentarmos o nosso preço, o preço da mercadoria, se nós prejudicarmos os nossos irmãos e irmãs, nós não seremos impunes. Todos nós pagaremos centavo por centavo e tivermos roubado e tivermos prejudicado alguém. Ai daqueles que trocam o pobre pelo par de sandália. Acabamos de ouvir a voz gritando bem alto. Este trocar o pobre pelo par de sandália é uma forma de dizer quando nós adulteramos as medidas, quando nós roubamos o que é alheio, quando nós nos apropriamos das coisas alheias, quando nós retemos as coisas alheias, quando nós não pagamos o salário justo pelo trabalho feito, quando nós mandamos alguém fazer faxina em nossa casa e nós não lhe damos aquilo que ele tinha direito. Nós estamos tirando o pão da boca de quem precisava aquele pão. Nós estamos prejudicando. Engraçado que esse texto fala dos grandes e fala dos pequenos. Fala dos políticos. E políticos que, ao invés de administrar o bem público, ao invés de fazer a justa distribuição das riquezas do país, da verba do país, da verba que é destinada à federação, ao invés de administrar, de fazer a distribuição equitativa da verba que é destinada ao município, que é destinado ao Estado, que é destinado à associação, aqueles que estão na frente, então botam a mão no dinheiro e colocam no seu bolso. Afinal, hoje as leituras falam de como nos questionam, nos colocam entre a espada e a parede. Não sei se tem aqui algum que é vereador aqui na missa, tempo da missa, algum vereador. Hoje nenhum vereador veio à missa hoje. Hã? Não tem nenhum secretário aqui. Prefeito também não tem. Então, hoje, as leituras dizem respeito ao prefeito, puxam as orelhas do senhor prefeito, puxam as orelhas dos senhores vereadores, puxam as orelhas dos senhores secretários, puxam a orelha de todo mundo que está com a cabeça voltada na política. Porque é necessário que você, político, saiba que você não está colocado naquele lugar para prejudicar, para roubar, para se apropriar daquilo que é dos outros, daquilo que é dos pobres, daqueles que nós chamamos de peão, aqueles que não têm voz nem vez. Antes, pelo contrário, você foi colocado ali para ser a voz do sem voz, a vez do sem vez. Então, a verba que é destinada ao povo deve chegar ao povo. O dinheiro que é dado para o benefício, para melhorar as condições do povo, deve ser destinado para isso. O dinheiro que é destinado para a compra de imóveis, a compra de viaturas, meios de transporte, não pode ser de jeito nenhum destinado, desviado para outra finalidade. Porque a gente precisa respeitar a intenção do doador. O doador diz: eu quero que esse dinheiro vá para comprar remédios para aquela família. Então é para aquela família que o dinheiro deve chegar, que deve ser destinado, e nada de desviá-lo para outra finalidade. Engraçado que os textos não falam somente dos políticos, falam também da gente,
Fala também do padre, que é administrador da paróquia de São Pedro Apóstolo, com matriz em cabeçuda. É necessário que o padre seja um bom administrador da paróquia, administrar as vidas, a dimensão espiritual das pessoas. E não só administrar a vida das pessoas, como também administrar a sua própria vida. É necessário que todos nós, responsáveis ou não responsáveis, coordenadores ou não coordenadores, aprendamos a sermos fiéis administradores. Porque se nós não formos fiéis no pouco que nós possuímos, quem é que nos confiará muito mais? É necessário que você que também saiba administrar bem a sua vida e a vida da sua filha. Que cada um de nós que é mãe saiba administrar bem a sua casa e administrar bem a sua própria vida. Nós administramos não só os bens materiais, mas administramos sobretudo os bens espirituais. Que o dinheiro, que as coisas materiais não sejam um obstáculo para que eu chegue ao meu irmão e à minha irmã. Que os bens materiais não sejam estorvos para que eu chegue a Deus. Convide dinheiro, comprai amigos que vos levem para o reino dos céus. Depositai o vosso dinheiro, o vosso tesouro lá no banco do céu, onde não chega nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões podem assaltar. É necessário que você saiba administrar bem o seu tempo. O sábio Coelho nos diz: há tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para espalhar as pedras e tempo para recolhê-las, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de correr e tempo de andar devagar. Há tempo para tudo. Tempo de oração também. Eu não consegui rezar o meu terço hoje houve muita correria, não consegui rezar o terço. Falso. Você não conseguiu fazer a sua oração porque você não soube administrar bem o seu tempo. A gente precisa saber colocar-se no lugar e equacionar bem as coisas. O que é prioritário? É isso. Então, primeiro faço isso, depois faço aquilo, até o final. Agora, se você não para pensar e administrar bem as coisas que você tem pela frente, de fazer, claro que o tempo não vai chegar. Nós somos os senhores do tempo. Então, a gente não pode permitir que o tempo esteja acima de nós. Daí que Jesus disse: o Filho do Homem é o Senhor do tempo. Ora, você e eu somos filhos de Deus e, portanto, somos filhos do homem. Se somos filhos do homem, nós estamos acima do tempo. Nós é que devemos mandar no tempo, não o tempo nos mandar, não o tempo mandar em nós. Entendeu, Sr. Joel? Então paremos de corre-corre das correrias. Façamos as coisas cada uma no seu devido lugar. E não atropelemos as coisas. E não passemos por cima dos outros. Porque quando nós sabemos administrar bem o nosso tempo, não haverá nada para atropelar. Tudo correrá da melhor forma possível. A criança vai ter o seu tempo para brincar, vai ter o seu tempo para estudar, vai ter o seu tempo para dormir, o tempo para acordar, o tempo para tomar banho, o tempo para fazer tudo aquilo que nós queremos fazer que se faça. E bem e melhor. Depois de termos administrado bem o nosso tempo, agora vamos para a questão financeira. Como é que você administra o seu dinheiro? E que, afinal de contas, esse dinheiro não é seu, mas é um dinheiro que lhe foi emprestado para que você possa, por ele e com ele, chegar ao grande Deus, o provedor e o providente. Muitas vezes a gente, quando vai ao shopping, a gente olha e quer levar todo o shopping para casa. Quando vai ao Tubarão lá no shopping, quer levar tudo para casa. E sabe que lá ganha muito menos e quer comprar muito mais do que ganha. Os homens talvez não tenham muito essa gana de comprar. Porque o homem pode comprar uma casa
pode ficar com uma calça durante 5 anos, não rasga no corpo. Mas a mulher, se você bobear, vai ao shopping 2 vezes por dia. E toda vez que vai ao shopping compra. Mas sabe que ganha pouco. E por que a gente não olha para esse texto e para um pouquinho para saber administrar bem a gerência dos poucos recursos? O pouco bem administrado chega para muito tempo. Existem pessoas que conseguem viver sob tutela de um salário mínimo, não é verdade? Entretanto, há outras pessoas que ganham 10 salários mínimos e chegam no final do mês e já não tem dinheiro. É verdade ou não? Existem pessoas que entram nas dívidas e o bendito e maldito ao mesmo tempo cartão eletrônico, a compra a prazo, leva muitíssimas pessoas à ruína. Muitas pessoas podem correr o risco de entrar em dívidas maiores por causa de comprar a prazo e com juros. Compra mais do que aquilo que ganha. No final das contas, fica endividado, vende a casa, vende tudo aquilo que tem e fica na rua. Não duvido que em algumas situações muitos dos nossos irmãos andarilhos tenham entrado nessa decepção. Vendeu, comprou, chegou uma altura em que não tinha mais nada para pagar, a casa é penhorada, é retida a casa e todos os bens são congelados e agora sai andando pela rua fora, porque não foi um bom administrador. Todos nós, se é verdade que nos aceitamos como administradores da nossa própria vida, da nossa família e dos nossos pertences, precisamos de uma oração para que sejamos fiéis administradores. E então, olhemos para a segunda leitura, Paulo escrevendo a Timóteo, todo esse mês, essa semana toda, estamos lendo a primeira carta de São Paulo a Timóteo. E Paulo primeiro diz a Timóteo que como jovem não seja desprezado pela comunidade. E depois que Timóteo seja um ferrenho pregador e viva aquilo que prega. E hoje, Paulo diz a Timóteo, e Timóteo de hoje somos todos nós, diz a nós para que rezemos, primeiro pelas nossas autoridades, para que sejam fiéis administradores, nos governem na justiça e na paz. Segundo, que cada um de nós que nós rezemos pelos outros para que sejam fiéis administradores e se proporcione alegria, tranquilidade, justiça e também a reconciliação e o perdão. E depois rezemos todos juntos, uns pelos outros, porque a oração faz a força. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E aí, quando a oração se faz presente, Deus nos ilumina, Deus nos capacita e nos torna verdadeiramente administradores, a ponto de saber prestar contas quando o dono da empresa vier e pedir contas da nossa administração, a fim de que não aconteça como aconteceu com esse administrador injusto. E mesmo assim, o administrador injusto, contado por Jesus disse que ele foi esperto, usou de esperteza, porque com as coisas deste mundo. Ele chamou as pessoas que deviam para o seu patrão. Depois de ter roubado tanto, chama os que deviam ao seu patrão. O que é que Jesus estava insinuando nesse texto? É a corrupção. Adulterar, aquilo que Amós dizia na primeira leitura. Chama, quanto deles? Eu dei um X, olha, pega na sua caderneta, escreva logo 80. Devia 100, de 100 passou para 80. E os 20 foram para o bolso. Quantos políticos fazem isso no nosso dia a dia? Não é assim? Quantos políticos não fazem isso no nosso dia a dia? A verba sai de lá bem gorda, chega aqui na milha, porque o resto foi para o bolso. E o bolso pessoal. E entre eles há esses favores. O prefeito faz favor ao secretário, o secretário faz favor ao prefeito, o prefeito, e assim sucessivamente ao deputado ao senador, por ali fora. Depois se cria
essa rede de corruptos e corruptos. E a sociedade se torna corrupta, corrompente e corroente. E onde é que vai ficar? Onde é que paremos? Onde é que vamos parar? Onde é que está a palavra de Deus que nos diz que nós devemos ser fiéis administradores das coisas alheias? Que nós sejamos fiéis administradores das nossas coisas. Pequenas coisas. A gente não se pode esquecer de grão a galinha enche o papo. Você também não se pode esquecer que toda vez que você desviar, ainda que seja um alfinete, ainda que seja uma bala que você roubou, tirou daí, ainda que seja uma moeda de 50 centavos que você tirou, hoje tirou 50 centavos, amanhã tirou 50 centavos, depois tira R$1, tira R$2, que tira R$5, tira R$10, 20, 40, 50, 100 e depois desvia R$1 milhão de reais. É assim que as coisas acontecem. Para que a gente não vá para ali, não roube, não desvie, não prejudique ninguém, nós precisamos da oração. E na verdade, esses textos que juntos acabamos de ouvir, nos corrijam dos nossos erros e nos façam voltar em nós mesmos e sejamos de fato verdadeiros administradores que quando o Senhor vier prestarão contas certas e de nós se ouvirão as palavras: vinde benditos à casa do meu Pai, porque fostes fiéis no pouco, Deus vos confiará muito mais. Agora tome o governo das 10 cidades, tome o governo das 5 cidades, tome o governo das 3 cidades, e se você enterrar o seu talento, já se sabe muitíssimo bem que o seu salário será um salário zero. Vamos agora em pé professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. irmãos e irmãs, ergamos o nosso espírito ao céu e façamos subir até Deus nossas súplicas pelas necessidades da igreja e do mundo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Inspirai, Senhor, a igreja em sua missão de testemunhar a verdade e da justiça, nós pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Assisti com vossa divina providência os ministros da igreja e os coordenadores de comunidades, vós pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Ensinai-nos a cumprir vossa vontade e deixai-nos conduzir por vossa sabedoria, vós pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Dai-nos coragem e perseverança, e todos os que trabalham pela dignidade dos pobres, vós pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Iluminai as autoridades e os detentores do poder econômico, a fim de que contribuam para o avanço da justiça, da ética e para o bem comum das nações, vós pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por isso vos pedimos, ó Pai, em nome do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, a missa de hoje é missa do dízimo. Dízimo significa compreensão e gratidão ao mesmo tempo. Compreensão por quê? Porque compreendemos que tudo o que nós temos recebemos de Deus. A vida, a família, o emprego, os saberes que nós temos, todos estes aqui vieram de Deus. Deus nos deu. Então
Então devemos agradecer. Daí a virtude da gratidão. Significa compromisso com a igreja, compromisso com a comunidade, compromisso com os mais pobres. Significa partilha, solidariedade, comunhão, serviço, significa vida. Então, cientes dessas responsabilidades nossas como batizados e batizadas, rezemos a oração do dizimista. Todos juntos, diante do nosso altar, Senhor, oferto o meu dízimo, é meu gesto de agradecimento pelas graças e bênçãos recebidas. Não é esmola, não é o resto, nem o que me sobra, pois não sois mendigos. É meu gesto de gratidão, porque se tenho, é porque me destes. Aceita, Senhor, meu dízimo, como aceitaste a oferta de Abel. Afastai de mim o espírito de Caim, e concedei-me a graça de ser justo. Amém. Número 85. Cada vez que eu venho. Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para te escutar. Toda vida fica, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Toda vida fica, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Cada vez que eu venho para oferecer, na verdade eu venho para receber. Ganha o pão da vida que vai me alimentar. Dá-lhe a água viva que vai me saciar. Ganha o pão da vida que vai me alimentar. Dá-lhe a água viva que vai me saciar. Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para te escutar. Fala da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Fala da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Meu Deus, nós nos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Mãos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na unidade justa e necessária nossa dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no meio da cruz, ele nos libertou da morte, ressuscitando os mortos, ele nos garantiu a vida eterna. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nossa associada a seu louvor, cantando a uma só voz. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora o Pai a memória do vosso Filho, a sua paixão gloriosa, a sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graça deste sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Dai de bondade a oferenda da vossa igreja, porque seu sacrifício nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos, e não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nos suplicamos ao Pai que esse sacrifício da nossa reconciliação seja a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da vossa igreja, enquanto caminhamos no vosso seja o Papa Francisco, o nosso bispo João Francisco, os bispos do Mineiro, o Clero,
o Senhor Bento e a Dona Mila celebram 40 anos de vida matrimonial, e todos nós, confirmados na fé e na caridade, caminhemos neste mundo juntos, e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, está aqui na vossa presença. Os nossos doentes, as crianças da nossa comunidade, reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Vem com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida por que estamos a celebrar, cujos nomes estão aqui sobre o altar, e chamaste deste mundo à vossa presença, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, não ligado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E eis aos ensinamentos de nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De todos nós, ó Pai, dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, dentro da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, damos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é a vossa igreja. Dai, Senhor Jesus, o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chego muitas vezes em tua casa,
Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não como porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Como pois preciso de ti. Quando faltei a missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, te abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, Pois preciso de ti. quando faltei a missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que nós sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, não ligado do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos chamar o casal, a dona Zilda, a dona Nila e o senhor Bento. Cadê o senhor Bento? Isso. 40 anos. De muitas quedas, de muitas lutas, mas também de muitas vitórias, de muitas tristezas, mas também de muitas alegrias. Quantas caídas e quantos levantamentos. Isso a gente agora vai cantar para eles. Essa música que vocês prepararam, com carinho. Para onde os pais ainda se amam, e os filhos ainda vivem como irmãos, e tenham quem vier contra abrigo, e todos
floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Os filhos mal refeitos de Oliveira, alegre os caminhos de seus pais, que façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Aqueles que se sentem bem casados, deu certo seu amor, o amor valeu. Não viva como dois alienados, partilhe essa paz que Deus lhe deu, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil, um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Você, essa pátria querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, essa pátria querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Que Maria e José intercedam por vocês, para que sejam uma família santa, uma família abençoada, uma família que se ama profundamente, no diálogo, no perdão, na reconciliação e na busca do projeto de Deus na vossa família. Amém? Isso. É possível ou não é possível? Basta o amor e apostar no amor. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiéis administradores que somos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nos braços do Pai, eu vou me entregar. Nos braços do Pai, eu vou descansar. Nos braços do Pai, sigo meu caminho, sem pedra nem espinho, pois seguro estou nos braços do Pai, nos braços do Pai.